Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Gente, vamos adiante então, falando rapidamente do esporte de futebol, especialmente do Campeonato Brasileiro, né? Nós tivemos o Internacional jogando em Curitiba, empatando 2-2 nos acréscimos, né? Foi um resultado maravilhoso para o Internacional nessa tabela, e o Grêmio tomando uma ciranda, um baile do Flamengo. Foi uma das partidas mais vergonhosas que eu assisti do Grêmio Porto Alegrense. Como gremista, evidentemente, tive um sentimento absolutamente frustrante, porque é impossível o que aconteceu. A cena de o Grêmio com quase 40 mil torcedores lá, claro, teve os torcedores do Flamengo, mas tomou um totó. Cara, foi triste o que aconteceu na Arena ontem à noite. E o Grêmio acabou perdendo de 1-0 e se estabeleceu na zona de rebaixamento. Então é isso aí que está acontecendo. Um treinador que não sabe o elenco que tem, o elenco não é o melhor, absolutamente, mas custa muito caro, 26, 28 milhões por mês. O treinador leva quase 2 por mês, 2 milhões, e até agora não tem o vestiário, a equipe, o plantel na mão. Ele faz testes, faz isso, 3 zagueiros, isso, aquilo, nada dá certo e o Grêmio está lá na ribanceira, lamentavelmente. Um pouquinho objetivamente, Jaime Eduardo Machado, o que você, como gremista, me diz a respeito da partida do Grêmio Porto Alegrense ontem à noite ali na Arena? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Boa noite para o doutor Isai, aí, que eu já não encontrava aqui há algum tempo. Olha, Zé, foram 2 façanhas, né? A do Internacional conseguindo empatar com o Curitiba, dentro da casa do adversário, no último segundo do último minuto. Estava 2-1, tudo se desenhava com a vitória do Curitiba, mas eu vi no Internacional, no segundo tempo, muita disposição, muita mobilidade, sobretudo na parte ofensiva, e o resultado, indiscutivelmente, foi um resultado justo, esse 2-2. E a outra façanha foi o Grêmio ter levado só 1-0. Né? Sim, era para ter o Flamengo. Era para ter sido muito mais. Mais 6, 8. Todas as partidas de futebol, a gente assiste futebol há muito tempo, em que a grande figura é o goleiro, evidentemente que se chega à conclusão de que, de fato, o rendimento dos demais foi pífio. Surge essa discussão, Zé, em relação ao treinador, ao grupo, né? Até hoje eu ouvi dizer o seguinte: não, o treinador teve sorte. O grupo não entrega, custa muito caro e não entrega. Esse treinador teve sorte. Olha o caso do TT, desculpa estar te interrompendo. Eu te dou um exemplo, que custa na folha de pagamento enquanto o Grêmio pagou, que é uma das maiores contratações da história do Grêmio, chama-se TT. Enquanto não trouxeram esse rapaz para cá, não sossegaram. Nem joga. Ele estava com um bom cartaz lá fora, né? E disse, inclusive, que... Todo mundo vem para cá para mamar no né? Mas ele nem entrou, né? Entrou namorado, não foi ele que entrou depois? Acho que foi namorado que entrou. O TT jogou? Não, tenho a impressão que jogou. Não, eu tenho a impressão que não. Não é impressão, não jogou. Então ele acertou, o treinador. Pelo menos isso ele acertou. Se não acertou com os que colocou, acertou com os que não colocou. Algum crédito ele deve ter. Eu hoje ouvi falar um comentário de que esse treinador, Luiz Castro, que tem um background aí bem apreciável, sobretudo na formação de equipes de base e títulos lá em Portugal, que ele teve sorte no Botafogo quando, em 2023, ele levou o Botafogo a tirar uma margem de 9, 10 pontos do Palmeiras e do Flamengo. Teve sorte lá, mas estava enganando. Eu acho o seguinte, é muito diferente ele ter o grupo que tinha no Botafogo naquela ocasião. Tinha Luiz Henrique, da seleção brasileira, tinha o Tiquinho Soares, que era um goleador, tinha o Marlon Freitas, que agora está no Palmeiras, tinha o Perry, que é um grande goleiro agora lá na Europa. E aqui no Grêmio, o que é que ele tem? Quer dizer, ele está fazendo um trabalho de montagem de uma equipe nova, né? Essa foi a tarefa que deram para ele. Eu não discuto sobre um aspecto, quer dizer, ele está demorando bastante a encontrar a fórmula, porque se percebe que o sistema muda de jogo para jogo, né? Ontem, por exemplo, ele veio lá com 5-4-1, né? 4 no meio de campo, os alas recuados, o Pavão foi uma invenção dele, que sob o aspecto ofensivo dá resultado, mas defensivo é discutível, né? E não deu certo. Os 30 primeiros minutos do jogo foram terríveis, né? Se antecipar. Foram 2 bolas na trave em 30 minutos. 3 bolas na trave. Tu sabe quanto 3?
Tu sabes quantos passes o Flamengo trocou em 30 minutos? 500. Hoje com a maquininha Contra lá, 197. contra 100 e alguma coisa do Grêmio. Quer dizer, isso aí já dá uma ideia de que, de Do fato, baile. o domínio foi absoluto. Né? A Uma ciranda. coisa assim para não esquecer. Nos primeiros 30 minutos eu imaginei de boa, quando começar a fazer gol, ou se dar um azar de se lesionar o nosso goleiro, meu Deus. Ah, o que não, vai acontecer? o goleiro tem carregado a equipe Mas nas a costas. partir dos 30 minutos, na minha observação, o Grêmio melhorou, levantou, aproximou mais a marcação, porque o Grêmio entrou para jogar no contra-ataque. E não conseguiu jogar no contra-ataque, embora tenha colocado 2 jogadores de boa qualidade técnica na frente, que é o Mec e o Amuso, mas não deu resultado. E agora vai perder o Amuso para a seleção, não quer ceder o rapaz para a seleção, mas isso é outra história. E no segundo tempo se revelou ainda incapaz de fisicamente acompanhar o Flamengo. Agora, a diferença de grupo é terrível, né? O Flamengo tem grupo, quer dizer, se dá o luxo de tirar o Pedro e botar o Bruno Henrique, fica pior ainda. Né? É muito difícil. Eu vi uma cena interessante nas redes sociais, o Bruno Henrique treinando ali atrás do gol, e a torcida do Grêmio dizendo que tu tinha que voltar para cá, porque ele andou por aqui lá no início da carreira, e ele rindo, né? Quer dizer, carência de material humano, quer dizer, falta de entrosamento, né? E dúvida sobre o treinador, só podia dar no que deu. Agora, eu não acho que o Grêmio tenha grupo e tenha jogadores para cair para a segunda divisão, quer dizer, aí seria uma coisa caótica, né? Eu acho que tem piores do que o Grêmio ali, mas tem que melhorar muito. Então, mas faz tempo. Quantas rodadas já Não, temos mas no brasileiro? não estou absolvendo ninguém. Vamos esperar até quando? Não vou Vamos esperar condenar até quem quando? não merece. Nós estamos em maio, a metade de maio. Eu acho que o trabalho do Cássio, quando veio para cá, o compromisso dele foi remontar o time. Que o time do ano passado não existe mais. Então, Quer dizer, tem um time novo. E essa remontagem não se faz de uma hora para outra. E com o material humano que ele tem que remontar com isso aí. Ele termina de remontar depois na segunda divisão no ano que vem. Não sei. Então tá. Meu Tomara amigo, que não. Carlos Isaia Filho, satisfação muito grande. 13 gremistas na bancada, uns achando relativamente bom, tá tudo bem, deixa assim. Tá? Boa noite a todos. Ou não absolutamente mal, né? É um prazer muito grande retornar à atividade. Olha, eu fico pensando, se eu tivesse no lugar de um técnico, com esse calendário que nós temos aqui, que o Grêmio está tendo, jogando fim de semana, metade da semana, fim de semana, metade de semana, e estou chegando com um grupo de jogadores que eu não conheço, certo? E não tenho tempo para treinar. Não tem tempo para dizer, olha, vamos trabalhar desse jeito, vamos trabalhar daquele jeito, o time é esse. Aquele. Então, eu acho assim, eu não espero nada de melhora do Grêmio antes da parada da Copa. Acho que após a parada do Copa, nós temos que cobrar tudo o que for necessário do novo técnico, do Mister. Até lá, eu acho que a gente vai ir mareando de acordo com cada time que a gente vai enfrentar. Não vejo. Ontem foi uma vergonha. O sofrimento que nós passamos. Vexame. O Grêmio é muito grande para pagar para dar esse vexame. E no segundo tempo, meu Deus do céu, que era aquilo. Pouca vergonha. É claro que o Flamengo é superior, tem mais time. O Flamengo alugou a arena, alugou o meio-campo, o campo do Grêmio todo. Tudo pronto. Então, não esperava. Acho que 1-0 ficou muito baratíssimo. Era para ser 6-0. Mais um show de bola. Agora uma coisa, hein? Eu acho que o nosso goleiro deveria ir para a seleção. Como ele está jogando bem. É o que se salva nessa equipe do Grêmio. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Posso dar uma frase final, Zé? Eu acho que o buraco vem de antes. Isso aí dá bem uma ideia do tamanho da reconstrução que é necessária. Exato. Muito bem, vamos adiante falando do Banrisul, então. Olha aqui, ó. Banrisul apresenta o Banriway, ok? A conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, o Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação
definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Mensagem Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, vamos falar de Di Paolo aqui, né, minha gente? Grupo Di Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta, disparado. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora está lá em Torres, com uma loja linda, maravilhosa, confortável, com aquele sabor absoluto do melhor galeto do planeta, Di Paolo. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Grupo Zafra está aí, sempre, né, mostrando o seu lado econômico, né, onde economizar é comprar bem, evidentemente. Quem não quer buscar economias? Todos nós, né, evidentemente. E o Grupo Zafra oferece todo o seu mix de produtos, absolutamente segurança, preços compatíveis, e lá é absolutamente economizar, é comprar bem. Veja aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. O mais vendido, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri 100% natural. O suco de laranja, o suco de uva e água de coco Petri na hora da atividade física, hidratando seu organismo. Água de coco Petri 100% natural, tudo sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. A bebida do ano inteiro. Uva, laranja, água de coco, só coisa boa, saúde absoluta. Tá bom, minha gente? Muito bem. Vamos adiante então. Carlos Isaia, nós temos um tema aí que chama muita atenção no campo médico, evidentemente, das figuras aí que estão sempre buscando, né, medicamentos, etc. e tal, no campo do emagrecimento especialmente, né? E nós temos essa história aí das canetas de emagrecimento que chama atenção. Tem várias vertentes do que elas provocam, podem ajudar, não são benéficas, são maléficas, etc. e tal. Como é que o médico Carlos Isaia Filho avalia? Silvas, veja bem, um dos grandes agravos de saúde em todo o mundo atualmente vem a ser a obesidade, certo? A obesidade que traz uma série de riscos nas mulheres, risco de mama, câncer de mama, nos homens a questão de doença cardiovascular e por aí vai. Nós temos que reduzir a incidência de indivíduos obesos. Ora, nesta preocupação, então surgiu as cirurgias bariátricas, certo? E mais recentemente, tentar fazer uma redução com medicamentos. E para isso, se descobriu que um medicamento que estava sendo utilizado para controle da diabetes, da redução da glicose, ele também promovia duas coisas. Reduzia a glicose e promovia o que nós chamamos um retardo do esvaziamento gástrico. Ou seja, o indivíduo se alimentava, o alimento ficava mais tempo dentro do estômago para passar para o intestino e isso trazia uma sensação de plenitude, de saciedade.
Além disto, também foi evidenciado que esse medicamento atuava no cérebro, certo? E fazia com que a pessoa sentisse menos apetite. Então, uma formulação ideal, certo? Para emagrecimento e para controle da glicose. Ora, nenhum medicamento é livre de efeitos colaterais, de riscos. Mas, na questão desses medicamentos que foram veiculados em seringas, erroneamente chamado de canetas emagrecedoras, em que o indivíduo encosta na pele, principalmente no abdômen, aperta um botãozinho, sai a agulha, injeta o medicamento e está pronto. Como é feito normalmente na injeção da insulina e assim por diante. Mas a Anvisa se deu conta que, isso é recente, que só no segundo semestre do ano passado foi importado em torno de 100 quilos de insumos. O que é o insumo? É o próprio medicamento, que vem em pó e que precisa ser manipulado, colocado então dentro dessas seringas, dessas canetas. E essa quantidade de 100 quilos de insumo, que foi legalmente e oficialmente importada, daria para serem feitos 20 milhões de doses, só aqui no Brasil. 20 milhões? 20 milhões. E, nesse mesmo período, foi apreendido 1,3 milhões de medicamentos que estavam circulando, vindo Deus sabe de onde, certo? Com qual insumo, não era um insumo oficial, na forma de comprado via internet, que vinha de outros países, e também veiculado em farmácias de manipulação. Ora, o que significa isso? Primeiro, neste caso, não se sabe da qualidade desse produto, se é de fato medicamento. Segundo, sendo utilizado sem acompanhamento médico. E eu colocava antes, esses produtos não são livres de efeitos colaterais. E aí começa a aparecer, não só aqui no Brasil, mas em outros locais também, uma maior incidência de pancreatite, certo? Que é uma doença do pâncreas e que estava muito veiculado a questão do uso dessas canetas emagrecedoras. Mais recentemente, e como todo medicamento, é com o uso que a gente começa a ver, a descobrir alguns outros efeitos colaterais. Está se começando a encontrar problemas na ordem de produção hormonal, a questão da pele, certo? Questão cardíaca, questão de mudança do pH bucal, provocando maior gengivite e doenças odontológicas e por aí vai. Então, esta questão das canetas, elas existem? Existem. Elas são úteis? Sim, elas são úteis tanto para diabéticos como para obesos, certo? Mas, primeiro, com acompanhamento médico. Segundo, onde comprar? Felizmente agora, a Anvisa determinou, agora não, já faz alguns meses, determinou que a compra desses medicamentos só pode ser feita com receita médica, que por um lado foi muito bom. O médico prescreve, a pessoa compra e é acompanhada por ele para ver se não vai ter algum outro efeito colateral. Só que isso gerou um outro problema. É a compra indiscriminada, certo? Através da internet, com medicamentos que vêm que ninguém sabe quem produziu, como produziu, o que tem ali dentro, causando então uma série de outros problemas. De formas que, muito cuidado, principalmente com os nossos familiares, certo? Filhos, netos, netas, que estão utilizando isso e ver como isso está sendo planejado. Recentemente também começou a aparecer questão de queda de cabelo em usuárias e tem uma série, ainda é um medicamento novo, que deve ser sempre utilizado sob supervisão.
Muito bem, tá bom, muito bem explicado aí pelo médico Carlos Zaya Filho, nosso comentarista aqui, de todos os temas, mas evidentemente sempre dando, né, notícias da atividade médica, né, como é que deve se comportar o paciente, etc. e tal. Muito bem, vamos adiante falando do Sicredi, tá, minha gente? O Sicredi é onde você não é você é um sócio, né? Ao final de cada exercício, você tem aí creditado na sua conta os seus benefícios, né? Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução absolutamente inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia, sem precisar resgatar, assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Veja a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Voltamos aqui com nossos comentaristas, né, depois dos nossos anunciantes, aí, aqueles que prestigiam, né, o nosso programa Atividade há tantos anos. Aí nós temos aí 33 anos de história, do nosso programa Atividade. É uma coisa fantástica, né? É o mais longevo dos programas independentes. Jaime Eduardo Machado, se você andasse lá pelo Supremo Tribunal Federal, como é que seria o seu comportamento visualizando lá aquela corte maravilhosa? Eu estava ouvindo agora o doutor Isaia, tomara que o Supremo não se meta nessa coisa da geração, e o único ministro que podia fazer isso é o ministro Dino, né? Porque ele já andou interferindo lá e levou uma sapatada do presidente do Conselho Nacional de Medicina, mas eu acho que ele não vai se envolver. Mas quem sabe? Quem sabe? Brincadeira à parte. O ministro Flávio Dino, José, o ministro Flávio Dino agora está com a bandeira da defesa do voto monocrático. Né? Defesa do voto monocrático. Por quê? Porque existe uma reação do Congresso contra o voto monocrático. E realmente é uma aberração, só em situações extraordinárias. Absolutamente certo o Congresso. É uma aberração porque, se é um colegiado, ele tem vocação colegiada e não vocação monocrática. E, consequentemente, é uma exceção, mas se transformou em regra. E por que eu lembro disso? Porque nos anos 2007, mais ou menos, o presidente era o Lula ainda, despontou no Supremo um ministro que tem a minha admiração até hoje. Todos nós, né, hoje podemos escalar o Supremo, que são 11, né? Escalamos com a maior facilidade. Brincam até que não dá para escalar o time do Grêmio, ninguém sabe qual é, mas o Supremo todo mundo sabe qual é. Seleção brasileira também ninguém sabe qual é, mas o Supremo de ponta a ponta, do goleiro ao ponteiro esquerdo, a gente sabe quem é. E o Dino está nessa campanha, né, para o voto monocrático, e eu lembrei de um ministro, voltando, que teve sempre a minha admiração, acredito que até a nossa, gaúcho, ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. Ele foi um modelo. Em 2007, veja que coisa interessante, em 2007 ele fez exatamente uma campanha a expressão que eu estou usando, ele escreveu vários artigos na imprensa, eu tenho inclusive alguns deles recortados, na época eu gostava de escrever para jornal, etc. E todos eles com subtítulo assim, A Maldição do Brossard. Qual era a maldição do Brossard? Dizia ele que ia chegar um momento em que o Supremo não ia mais conseguir dar conta do volume de trabalho, tal o envolvimento dele em questões que não eram rigorosamente questões constitucionais. Né? Então, eu anotei aqui um dos artigos, do caos ao colapso. Já chegamos lá, né? Em 2007, veja bem, hein? 2007, né? 20 anos atrás. Ele não tinha nenhuma vocação para Nostradamus, mas ele previu isso. Era a maldição do Brossard. Do caos ao colapso. E um outro, apequenando o futuro. Ele se preocupava
que o Supremo fosse chegar num ponto de descrédito, né, das pessoas, né, e que comprometesse a sua atuação institucional A voz da profecia, dentro dos 3 poderes. Voz da profecia. Eu achei interessantíssimo isso. Eu Tudo pesquisei acontecendo. agora, antes de vir para cá, eu tinha isso na cabeça. Eu tive muito convívio com o ministro Brossard naquela época, foi meu professor da Faculdade de Direito, nos anos 59 a 63, quando eu lá estudei. Sempre me chamou a atenção o trabalho dele, a maneira de ser e tal. Era o homem que o Brizola chamava de Rui Barbosa em Compotas, e fazia jus. O Compotas era uma maneira de... porque ele era do PL, né, que foi extinto, inclusive, quando houve o movimento 64, e chamava de... era Rui Barbosa em Compotas, era como ele chamava o Brizola. E como, aliás, o Brizola tinha essa vocação, né? Ele tinha também o sapo barbudo, que era o Lula, né? Ele tinha esse talento para colocar apelido. Mas voltando ao assunto das decisões monocráticas, o Dino está preocupado com isso. E o argumento que ele usa não é argumento jurídico, né? Porque o Congresso, com razão, está preocupado com a questão da decisão monocrática, porque tudo que o Congresso faz, há uma decisão monocrática tão absurda como foi essa decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Quer dizer, independentemente do mérito, o que se vê ali? Se vê um Congresso que representa o povo eleitor brasileiro, porque ele é eleito pelo povo, em que, numericamente, são 500 e tantos deputados e 82 senadores, e um só resolve dizer que aquela decisão legislativa não tem valor, à espera de 2 ações diretas de inconstitucionalidade promovidas por quem? Pelo aquele partido da Marina, né, pelo Solidariedade e pela Associação Brasileira de Imprensa, com viés claramente político. Quer dizer, ao invés de aguardar essa decisão, ele logo suspende, sem nenhum fundamento jurídico. Quer dizer, qualquer aluno de primeiro semestre da Faculdade de Direito sabe que uma lei promulgada não pode ter seus efeitos suspensos por um canetaço. E foi o que ele fez. Quer dizer, eu me impressionei, né, com a forma como não houve qualquer reação dos demais ministros, nenhuma reação. Quer dizer, ele está dando de mão. Agora, essa estrela que surge agora, que é o Dino, né, está fazendo coro. E se conclui que dentro do Supremo tem pelo menos 2 correntes. Uma corrente que faz claramente o movimento oficial do governo, e outra corrente que procura decidir as coisas de acordo com a Constituição, que é como dizia o Brossard. Quer dizer, isso é constitucional, isso não é constitucional. E se preocupava tanto com a instituição, com algo que foi acontecer agora, praticamente 20 anos depois. Eu fiquei impressionado com a previsão que ele fez naquela ocasião. Foi a maldição do Brossard. Esse foi o título da matéria que ele publicou. Muito bem, muito bem. Carlos Isaiah Filho. Difícil, né? Quando se perde todo um ordenamento jurídico, não tem mais nada. Cada um faz o que quer, decide o que quer, proíbe isso, promulga aquilo. Eu fico pensando como é que a classe jurídica começa a atuar dessa forma. Se tem Constituição, tem toda aquela questão de ordenamento, leis, para que servem? Até onde se pode dizer que esse país tem leis e que as leis foram feitas para serem cumpridas. Ora, essa questão agora que a Câmara promulgou, o presidente vetou, voltou, acabaram com o veto. E o que aconteceu? Não, para lá, deixa assim, vamos esperar, certo? E nessa função existe aquela gama de pessoas que ainda estão presas, com penas enormes, que não se sabe o que vai acontecer ali. Aliás, me chamou a atenção porque a questão de uns 20 dias atrás, o poderoso ministro, então, liberou
10 ou 14 presos do 8 de março, que eram pessoas idosas, para ficar em casa. Por quê? O que está acontecendo? O dano já foi feito. Como é que essas pessoas que agora foram liberadas vão continuar vivendo? Sem falar a enorme quantidade de outras que continuam presas. Para avaliar o dano físico, intelectual, moral que essas pessoas estão passando. Quem é que vai ressarcir essas pessoas sob todos esses pontos de vista? Desde a menina do batom, a senhora do batom, até esses idosos que foram liberados agora para cumprir a pena em casa. É complicado. Jaime Eduardo Machado, já deu para ler aí um pouquinho? Passou Muito bem. aqui? Pode. Muito bem, vamos adiante aqui. Vamos falar aqui de também saúde, né, minha gente? Porque alimentos saudáveis é o melhor que tem, né? Eu falo de ovos orgânicos, aí eu falo do Sítio Gigante, né? É uma coisa fantástica. Ovos orgânicos grandes, o jumbo, então, maravilhosos, saborosos, tem um sabor, né, diferenciado esses ovos, né? Lá do Sítio Gigante, comandado pelo Eduardo Tartarotti Gigante, que é o seu titular. É um sistema, esses ovos gigantes, para as matrizes, sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza destes ovos. Por isso, Sítio Gigante, ovos orgânicos, é o que há de melhor, saudável, saboroso, etc. e tal. Procure aí, sempre em lojas, floriculturas, agropecuárias, ou também através do contato, né, que é o 51, o 998365-337, 998365-337, como está aí no seu monitor, no seu vídeo, tá bom? Entre em contato e você vai ter ovos espetaculares, saudáveis, deliciosos, tá bom? Muito bem. Carlos Isaé, e aí, esse nosso Supremo, a gente ouve, é muito boa essa avaliação do Jaime Eduardo Machado por toda a sua intimidade, né? É um ex-subprocurador da República, então conhece bem esse campo. Agora o nosso Supremo realmente está desacreditado no país, lamentavelmente, né? Hoje a nação, como diz o Jaime Eduardo Machado, não conhece a seleção brasileira, seus atletas, não conhece uma série de detalhamentos importantes da nação, mas do Supremo Tribunal Federal sabe todos os seus membros, todos os seus magistrados. Tem uma história que se conta, Zé, que... Seus ministros. Verdadeira. Foi o próprio que contou. O ministro Brossard saía de uma sessão de julgamento, né? Cansado, exausto, com aquele seu chapéu Panamá característico, né? E veio um advogado faceiro lá, que recém tinha saído da tribuna, com a vitória lá na causa que defendia, e chegou perto dele, bateu assim no peito. Então, ministro, alguma novidade? Ele, por enquanto, só a sua intimidade. Quer dizer, isso aí era o comportamento que eles tinham na época. Hoje você não vê mais esse tipo de coisa, né? Capaz. Lembra que o Barroso se apresentava, inclusive, em festas, cantando, né? Nada que a vida particular não possa fazer, mas isso aí, aos olhos das pessoas, pega mal, dá uma impressão ruim. E eu identifico o início desse problema em 2002, quando o ministro Marco Aurélio, que hoje, aliás, é um crítico do Supremo nessa parte da falta de recato, da exposição, ele criou a TV Justiça. A partir dali eles começaram a aparecer publicamente. E a partir dali é que as pessoas começaram a escalar o Supremo, do goleiro ao ponta esquerda, que são 11. Hoje estão 10 até, né? Está jogando com 10 há muito tempo. Um que não foi, vai não ficar passou, com 10 não passou no porque crivo, né? o presidente do Senado já disse, né? O Alcolumbre já disse que ele não vão mexer nisso antes da eleição. Antes das eleições. Né? Entendeu? E a gente fica pensando, o povo até fica, mas por que tem que ser 11? Podia ser 10? Está funcionando com 10, então... Assim como podia ser 9. Nos Estados Unidos são 9. O importante é que fosse número ímpar. Estados Unidos, tem que ser número. Nos Estados Unidos são 9. Exatamente. Aqui são 11, mas isso é outra coisa, né? Não tem nada. Mas veja bem, nessa lembrança que eu fiz do ministro Brossard sobre o problema que o Supremo enfrentaria, segundo ele está enfrentando agora, né? Ele refere
uma disputa entre o Supremo na época e a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal prendia e expunha em demasia o preso. E, segundo ele, aquilo ali feria a presunção de inocência. Isso hoje é feito diuturnamente. Exatamente, O abertamente. jeito é exposto. Quando houve o problema do Detran aqui, um dos envolvidos, não vou citar o nome, evidentemente, me telefonou, né? Estava preso, né? Me telefonou e tal, para movimentar negócio de defesa e tal. Eu digo, olha, infelizmente eu vou dizer uma coisa, tu já foste condenado. Como condenado? Digo, saiu a tua fotografia na capa do jornal, saindo do camburão com algemas, a pessoa lê aquilo ali e está condenada. Está liquidado, E o direito de defesa, hoje isso é feito diuturnamente. Sem dúvida. Inclusive com aqueles que a gente presume que realmente tenham culpa, como o caso do Nogueira, do Ciro Nogueira, né? Isso aqui foi uma típica exposição e uma coisa seletiva. Liquidaram sem Porque- direito de... Porque o relatório, de a delação do Vorcaro, a delação que o Vorcaro fez por escrito, com a ajuda dos advogados, que vai ser submetida à polícia e à procuradoria, né, ela deve envolver muita gente. Agora, tiraram a do Ciro Nogueira lá por razões claramente políticas, porque ele é o maior partido de apoio. Centrão, é o líder. Não, mas ele no dia seguinte... E o mais estreito amigo também do Bolsonaro, E Jair. no dia seguinte, o partido dele ia formalizar publicamente o apoio ao Tarcísio em São Paulo. No dia seguinte, quer dizer, no dia anterior, teve que suspender a cerimônia, porque ele não ia se apresentar lá, foram na casa dele, pegaram isso, pegaram aquilo e tal. Estava na mídia Sim, como sim. bandido antes de qualquer julgamento. Não estou dizendo que ele é inocente, mas a forma foi deliberadamente para causar problema para o outro partido. Né? Foi seletiva, porque a delação dele deve ter outras questões que não só do Ciro Nogueira, mas foi escolhida do Ciro Nogueira por isso. E só se fala do Ciro Nogueira. Isso fizeram de manhã cedo, 10 horas Mas, da Zé, manhã, todo o país já sabia disso, foi uma divulgação assim fantástica. Rádio, TV, jornal. Sim, sem dúvida. E foi feito naquele dia porque exatamente porque iria acontecer no outro. Uma coisa louca. É difícil, gente, não tem... Imagina o seguinte, doutor Isaia, essa delação, segundo se anunciou, levaria 2 meses para ser examinada pelos destinatários, ou seja, Procuradoria-Geral e Polícia Federal, o que já é uma anomalia. Essa coisa de delação ser feita perante polícia e procuradoria, isso nunca existiu, é novidade. Tudo bem, fizeram. Levaria 2 meses. No primeiro dia em que ela foi apresentada, 2 meses, aparece a notícia do Ciro Nogueira. Sim. Por que esse vazamento só dele? Isso é esquema político. Sem falar evidente, que eu acho que essa delação premiada não vai trazer grandes Acho que não novidades vai, para a acho Polícia que também Federal, não vai. que já está investigando até algum tempo. E né? tem outros aspectos também aí que não... De qualquer forma, eu estou vendo a hora que vão levar esse rapaz que está preso para prisão domiciliar. Não duvido de mais nada, o Vorcaro. Sim, Ou não- então ele desaparece, né? Exatamente. que nem uma secla dele. Deve ter- Sicário. E até hoje, aquele que se matou, que se enforcou na Que ninguém cadeia, sabe aonde, né? ficou, sumiu, não se fala mais naquilo. Sabe que consta na causa-morte da certidão, a causa-morte é em exame. Está escrito na causa-morte em exame. Não, isso aí é oficial, não é? Isso aí é oficial. Consta em exame. Ele já faleceu, sei lá, 3 meses. Em exame, Não se sabe. não se sabe. E nem vai se saber. Nem vai mesmo, saber. né? Ele não vai saber onde é que ele está também. Ele deve estar, sei lá, na França, Inglaterra, não sei. Até prova em contrário. Incrível. Ninguém viu nada, ninguém... Não, que ele morreu. Tanto que... Eu acho que sim. Eu não... Mas chegasse a ver alguma coisa? Não, eu não vi. Eu não vi. Então Acho tá. que muita gente que disse que viu também não viu. É verdade. Mas a TAP tem essa vantagem, né? Porque a TAP você embarca aqui no aeroporto Salgado Filho e vai direto para Lisboa. Leia-se Portugal, leia-se Europa, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, né? De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, saindo do aeroporto Salgado Filho, sem escalas, direto.
11 horas, você sai de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e desce na Europa, em Lisboa, Portugal. De lá você segue para qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses, ok? Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito, muito bem-vindos, parcelamentos também, muito interessantes, e a empresa está fazendo sempre um esforço absoluto para minimizar aumentos de seus bilhetes, né? As tarifas, em função dessa crise do querosene, no caso, para a aviação comercial, né? Ou seja, do petróleo, essa guerra Irã-Estados Unidos. Então, TAP Transportes Aéreos Portugueses, 3 frequências de Porto Alegre e vice-versa Lisboa, e talvez em junho agora tenhamos aí a 4ª frequência da TAP Porto Alegre, Lisboa e vice-versa Lisboa-Porto Alegre, 4 operações, então, que vai facilitar porque o fluxo de passageiros é muito grande, tá bom? Muito bem. Carlos Isaia Filho. Chamou a atenção, do ponto de vista de saúde, essa questão do transatlântico, certo? Pois que é. partiu da Argentina em direção a Cabo Verde, se não me engano, no qual foi detectado alguns passageiros portadores do antavírus. É interessante porque você pega um transatlântico desse, esse não era dos maiores. Um pequeno, pequeno. Certo, mas tinha ali, sei lá, 500, 800, 1000 pessoas. E no qual, no embarque, praticamente não se faz nenhuma inspeção de saúde, principalmente nessas rotas longas, como atravessar o Atlântico e assim por diante, que a pessoa fica dentro do navio 5, 6, 8, 10 dias, e que se entra uma pessoa contaminada, que foi o que aconteceu nesse caso, pode haver uma contaminação maior. Só que, neste caso específico, foi o antavírus. E se ficou, não, para lá um pouquinho, isso é uma patologia, esse é um tipo de virose que é transmitida por ratos silvestres. Normalmente ocorre em locais não urbanos. Os outros 2 casos de antavírus que teve aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, foi na Colônia, lá no norte do estado. Não é comum se encontrar dentro de indivíduos que embarcam em Buenos Aires, se foi o caso. Mas aconteceu. E o pior, acontecendo e o navio já lá adiante, numa região que não tem o antavírus, o que acontece? Ninguém quer deixar desembarcar, com o receio, com o medo que possa haver uma contaminação em locais que não tem essa doença, que não tem essa virose. Esse antavírus, esse vírus, é o chamado andino, ele só ocorre em região colonial da Argentina e do Chile, é próprio aqui da América do Sul. Razão também pelo qual não queriam deixar o pessoal desembarcar. E houve falhas, a própria Organização Mundial da Saúde segurou, ia desembarcar em Cabo Verde, não permitiram. Agora você imagina o pânico de 500, 600, 800 pessoas que estão dentro do navio, que tem um vírus circulando e não poder desembarcar. É um horror. Eu acho que isso vai impactar, depois desse caso, isso vai começar a impactar muito esses cruzeiros. Os cruzeiros, a pessoa vai ficar arredio, vai ficar muito preocupado. Até por causa disso, né? Daqui a pouco não desembarca. Exatamente. Está no oceano, às vezes tem trechos de 10 dias sem escalas. Doutor Isai, me corrija por qualquer imperfeição, até porque eu não sou da área. Eu ouvi, anteontem na CNN, uma entrevista de um infectologista, que se chama, né? Que Sim. lida com médico, um infectologista, de Uberlândia, Minas Gerais, com uma didática, com desembaraço, um homem assim já acima dos 70, quer dizer, maduro, né? Não era nem guri. E falando com a consciência, com conhecimento, expondo assim de uma forma muito didática essa questão do antavírus. E 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que ele disse que esse vírus se transmite pela respiração, a partir das fezes do rato. Fezes e urina. Então, fica essa dúvida com relação ao navio, né?
mas o navio, evidentemente, pode ter ratos, né? Especialmente o navio de segundo nível. Bom, uma coisa foi... A outra que me chamou a atenção é que ele disse que pela forma de transmissão, que seria pela respiração das pessoas, ele disse peremptoriamente que é impossível que possa haver uma epidemia. Sim, correto. Estava correto, me chamou a atenção Sim. isso, porque a primeira coisa que a gente pensa quando surge um problema desses é na epidemia, né? Que a epidemia o que é? O sujeito não tem nada a ver com isso, acaba sendo Exatamente. contaminado, como aconteceu com a Covid, que foi uma epidemia e tal. Então, essa questão do rato, e outra, ele deu um exemplo até num paiol, como é que pode se transmitir? Ele deu um exemplo, num paiol alguém está varrendo o chão, que tem restos ali de ratos, de excremento de rato, e a poeira que levanta dali é respirada por quem está Exatamente. trabalhando. Exatamente. Então, pega pela respiração. Mas a grande informação que ele deu, e eu vejo agora que ela tem procedência, não duvidei da dele, mas achei interessante, é que é impossível que haja, pelas características, pela forma de transmissão, uma epidemia como houve, por exemplo, com a Covid, que é o que a primeira coisa que a gente pensa é nisso. Não, que vai são- ser uma coisa tipo Covid. Sempre são casos isolados. A transmissão de pessoa para pessoa, certo? Ela, Seria ela pela é saliva? mais- Ou seria pela saliva ou a respiração? pela também? própria respiração, é. certo? Mas ela não tem o mesmo grau de contaminação que tem, por exemplo, Covid, É. a influenza e assim por diante. Mas ela ocorre. O que deve ter acontecido, isso vai ser investigado, é que uma pessoa que estava contaminada, certo? Teve acesso ao navio e transmitiu isso. Não esquecendo, e para evitar nenhum pânico, ratos domésticos que ocorrem na cidade, esses também. não Ele falou transmitem esse tipo de vírus. Ele também a falou não isso. ser ratos silvestres, principalmente nas fazendas, nos paióis, na Então, limpeza mas como é que dos no navio, galpões, e como é assim que por se diante. apresenta isso num navio? Esse pessoal já embarcou A infectado? pessoa ser. embarcou infectada. Pode ser, e respiração. Certo? Pela respiração. Tanto é que a contaminação foram de 4, 5, 6 pessoas. só. Até porque no Mas navio... ele é transmissível, essa doença? Sim, pode transmitir pode ser. pela aéreo, de uma pessoa Sim, para uma outra. pessoa que está contaminada conversando Passar com para outra Mas, pode. até porque no navio, você sabe muito melhor do que eu, o confinamento das pessoas Sim. é maior do que... Ah, sem dúvida. Em esse algum navio- momento, no restaurante. E esses Não, navios, e a esses navios sorte- de grandes armadores, parte do princípio Sim, que são aí é mais extremamente difícil, higienizados. é né? mais Poxa vida, A porque sorte é que um foi capricho detectado absoluto. precoce, a isolar as pessoas nas suas suítes para evitar uma contaminação maior. Esses navios de classe média é mais fácil. Agora, navio de rico, quer dizer, navio de Sim, classe mais... sim. Aí já é mais difícil. É, isso quando eu tiver certos estabelecimentos, eu não sei se eu posso fazer mais ou menos. Eu um dia gostaria, claro, que eu teria que fazer um concurso para ter um cartório. Né? Não é o meu caso. 1, 2, 3 ou 4, e eu ser o papi. Tá certo. Ele só não negou o navio. Navio não negou. Eu sou o papi. Aí é tudo asfalto. Não né? negou o navio. Acho que o meu exemplo é válido, né? Quer dizer, Com certeza. vocês disseram que é um navio, não, um naviozinho de 3 andares. Agora, num de 16 andares, vai ser mais difícil para pegar... Ou não, né? Ou não, pode ou ter não. havido uma contaminação exatamente. maior. Mas o confinamento é menor no navio desse sim. porte, né? Meu Sem Deus. dúvida. Após o programa, né, sempre é o comentário do Alexandre Garcia, né, minha gente? Então, um comentário que eu sempre digo aqui que é indispensável, né? Porque traz informações muito interessantes, comentários, avaliações, né? Especialmente do campo político do nosso país. Alexandre Garcia, então, logo após o programa Atividade, na faixa das 21 horas. E de manhã, você está aí acordando, tomando seu café, de jejum, aquela coisa toda, o Boris Casoia, também ao vivo aqui na nossa emissora, 8 horas da manhã também, tá? Mas toda uma grade de programação muito bem elaborada aqui na nossa emissora, RS Play TV, o 524, claro, NET, uma empresa, uma emissora muito bem organizada, muito bem estruturada, tecnicamente, e com uma grade muito bem elaborada também de programação, mandando as nossas imagens mundo afora, um negócio espetacular. Muito bem, temos aí 3 minutos para o fechamento. Gêmeo. Olha, eu só espero que não aconteça com esse caso do Banco Master
embora possa haver e deva haver condenações, o que aconteceu com a Lava Jato. E tem um vestígio aí que eu estou percebendo que eu não sei se vai se materializar. Eu acho que isso vai ser pior que a Lava Jato. Pelo seguinte, Eu acho que é pior que a Lava Jato. de acordo com a legislação que rege a instituição da delação premiada, quando a delação foi feita pelo líder da organização, ela não tem valor. Porque o que visa a delação não é beneficiar o delator, Sim, descobrir como é que funciona a organização, teia toda, a teia. Quer dizer, então, para que isso aconteça, não pode ser o líder, quer dizer, tem que ser alguém de dentro da O organização. líder vai trabalhar, vai fazer a delação dentro do seu interesse. Então, eu não sei se eu estou enxergando como é que é guampa em cabeça de Temos cavalo. que ver, vamos ver o que, Mas o que, eu acho que estabelece essa eu delação, acho o que, ele diz, o que ele conta, Isso eu ouvi, o que ele revela. Isso não saiu da minha cabeça, eu ouvi e fiquei desconfiado. Quer dizer, esse aí seguramente é o líder da organização. Sim, é o líder absoluto. Delação feita por líder, em princípio, não tem valor. Quer dizer, sai a delação, é divulgada e anulada lá adiante porque ele era o líder. Essa tese vai aparecer. Além de contar só o que serve para ele. Essa tese vai, só o que serve para ele. Vai aparecer. Carlos Isaia. Você não acha que está demorando muito? Mas, meu Deus, são Já está. Estão levando. meses. Estão esperando. Não saiu nada. Estão esfriando. 2 meses. Eles são presos em outubro, parece. Pelo amor de Deus, nós temos 2 nós estamos meses em maio. só para analisar Não. a documentação do advogado, né? E 24 horas para divulgar o que interessava, que é o Ciro Nogueira. Não tem sentido. Rapidinho, Pois não. Silvio. Você estava falando da questão de ovos orgânicos. Sim. E agora a questão alimento orgânico está em moda. Gente, nós estamos voltando para o passado. Exatamente. No passado, as galinhas não ficavam confinadas. As galinhas não comiam ração, não tomavam antibiótico, não tomavam medicamentos para fazer produção de ovos além do normal. Ovos orgânicos são ovos de galinhas que se criam no pátio, soltas e assim por diante. É verdade. Da mesma forma, Sem nenhum alimentos tipo de ingrediente, orgânicos medicamentos. são alimentos que não recebem fertilizante, mais isso, mais aquilo, que contamina tudo. Então, o que nós estamos acontecendo agora, em termos de orgânico, não é orgânico. É como sempre for feito. Na origem. Na origem. Isso que o senhor está dizendo é o ovo de Colombo, porque não tinha dado todo. Muito bem. Minha gente, estamos chegando no final do programa, mais uma edição. Vamos embora. E amanhã, então, mais uma edição do programa Atividade, como acontece há 33 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá. Heitor.